Mais uma questão história, passei sem dúvidas Enem PPL 2021. Vamos analisar aqui partindo, né, do enunciado. Os termos pelos quais a cidade era conhecida no passado, vamos ver que cidade é essa, antes da reforma mencionada no texto, são explicitados pela associação dos seguintes fatores, né? Vamos analisar que reforma é essa que está associada aqui, qual é a cidade também. Vamos lá, o texto. Hoje, o Rio de Janeiro, olha aí, né? O Rio de Janeiro é famoso pela bela alcunha de cidade maravilhosa, né? Mas o seu passado esconde apelidos muito menos lisonjeiros. Olha como é que era chamado na época, né? Porto Sujo, Cidade da Morte. Eram os nomes que os estrangeiros usavam para se referir à capital fluminense antes da reforma de Pereira Passos. Galera, quando ele fala de reforma de Pereira Passos, ele está falando aqui, jogar para cá, de uma reforma, né, urbanística, sanitarista, obviamente, e aí com associação com a ajuda de Oswaldo Cruz, sanitarista, né, urbanística e arquitetônica, né, arquitetônica. E essa reforma urbanística, sanitária, arquitetônica, ela vai pelo viés da influência da chamada Belle Époque, né? Onde a França, Paris, né, Londres, Viena, várias cidades ali da Europa passavam por esse processo de embelezamento urbano arquitetônico, né? Beleza? Então, ali naquele processo de transformação vindo da Revolução Industrial, das inovações tecnológicas e tal, então fez necessário naquela época pelos administradores fazer uma renovação nessas cidades grandes, né? E no Rio de Janeiro, antes dessa reforma, era uma cidade altamente problemática. Por quê? Muitos navios passaram a evitar a Baía de Guanabara por medo. Em um episódio dramático, em 1895, 333 marinheiros do navio italiano Lombardia, que tinha 344 tripulantes, contraíram febre amarela e 234 morreram, né? Tá falando aqui em 1895 e a reforma ela acontece por volta aí de 1902. Ela inicia nesse período, 1902, né? Já é século XX. Então, galera, aqui nós iremos entender que o Rio de Janeiro era uma cidade suja, insalubre, né? Com várias mazelas aí de doenças, né? Febre amarela, a varíola, a peste bubônica, que ainda naquela época não tinham sido ainda erradicadas, né? Então, pessoal, os fatores que explicam essa associação será a letra B, né? Insalubridade, o processo que naquela época ainda persistia, a ocupação desordenada. Então, nesse processo de reforma, a partir de 1902, né, a população ela morava em cortiços, né, em locais ali próximos ao centro da cidade, e com a reforma vão demolindo esses casarões, esses cortiços, e as pessoas vão acabando indo para locais da periferia e até mesmo ocupando os morros, fortalecendo ainda mais o processo de favelização do Rio de Janeiro. Beleza, galera? Espero que tenha entendido a análise da questão.